Fala rapaziada, bem-vindos ao CSA de Olho na Jurisprudência. Somos as inteligências artificiais da Fê e do Thiago e vamos analisar os informativos da semana. Olá! Hoje o nosso papo é sobre os julgados quentinhos do STJ, direto do informativo 869, de 4 de novembro de 2025. Tem bastante coisa relevante pra gente conversar. Isso aí. E a gente vai fazendo aquele nosso jeito, né? Uma conversa mais solta, tentando descomplicar, mas sem perder o detalhe técnico que importa. Hoje tem um pouco de tudo. Penal, processual penal, tributário. E execução penal também, um cardápio completo. Então vamos nessa? Começando por onde? Vamos começar pela Corte Especial. Temos a Ação Penal 1074, lá de Brasília. O caso é sobre um conselheiro de Tribunal de Contas que foi absolvido. Absolvido. E qual era a acusação? Corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Tinha a ver com um esquema no Centro, sabe? Aquele Instituto Mato Grosso de Seguridade Social. Lembro desse nome. E qual foi a questão principal para a absolvição? Parece que tinham algo sobre colaboração premiada, né? Exatamente esse o ponto. A condenação não pode se basear só na colaboração premiada. A Lei 12.850, lá no artigo 4º, parágrafo 16, é bem clara quanto a isso. Certo, precisa de mais coisa, né? Não basta só o que o delator falou. Isso, a Corte Especial reforçou muito essa ideia. Precisa de um conjunto de provas, harmônico, produzido na Justiça, com um contraditório, que mostre sem sombra de dúvida quem fez e o que foi feito. É o tal do standard além da dúvida razoável. O BARD, né? Que vem lá do Estatuto de Roma. É um nível de certeza bem alto para condenar. E a prova é sempre da acusação, claro. Artigo 156 do CPP. E olha que interessante, nesse caso, o próprio Ministério Público Federal, lá nas alegações finais, admitiu que as provas, além da delação, estavam fracas. Puxa, sério? Bom, aí complica pra acusação mesmo. Pois é, isso acabou, selando a absolvição. Mostra que a colaboração é importante para investigar, para começar, mas não serve sozinha para condenar. Tem que ter mais. Entendido. É uma garantia importante, né? Para evitar condenações baseadas só na palavra de um colaborador. E ainda na Corte Especial teve mais coisa. Teve sim. Um agravo regimental na Ação Penal 1076, também de Brasília. A discussão girou em torno da validade dos RIFs, os relatórios de inteligência financeira do COAF. Ah, os RIFs. Sempre polêmicos. E tinha a ver com aquela discussão do STF sobre precisar de autorização judicial para usar esses relatórios. Lembro dos temas 990 e 1404. Isso mesmo. O relator lá no STF tinha mandado suspender os processos que discutiam exatamente isso. Aí nesse caso do STJ, o acusado pediu para suspender a ação penal dele também, até o Supremo decidir de vez. E o STJ? Parou o processo? Imagino que seria um problemão para tudo. Não parou. A Corte Especial entendeu que a suspensão do STF não pegava as decisões que o próprio STJ já tinha tomado antes naquele mesmo processo, validando os RIFs específicos. Ah, entendi. Tipo, o STJ já tinha analisado aqueles RIFs quando recebeu a denúncia, por exemplo. Exato. O STJ disse que essa análise prévia estava valendo e que a ordem de suspensão do STF era para novos atos sobre a necessidade da autorização, não para anular o que já estava feito e decidido ali. Faz sentido. Para não gerar uma paralisia total, né? A validade daqueles RIFs específicos já tinha sido ok pelo STJ. Isso. E o STJ falou que o acusado poderia discutir o tema de novo nas alegações finais, mas o processo ia continuar. Mostra como essas decisões de suspensão do STF precisam ser bem interpretadas no seu alcance. Claríssimo. Bom, saindo da Corte Especial, vamos dar um pulo no direito tributário. Primeira turma, RESP 2125340, do Rio Grande do Sul. Assunto: ISSQN. Os fazem um convênio com o Detran. Sabe, registrar carro, fazer transferência, licenciamento, muitas vezes feito num CRVA, que às vezes é operado por um cartório. Situação comum em muitos lugares. E aí? Paga ISSQN ou não paga? A primeira turma disse que não incide ISSQN nessas atividades. Não incide. Mas por quê? A Lei Complementar 116 tem lá na lista os serviços de cartório, de registro público, se é o cartório que está fazendo. Pois é, mas aí que tá o detalhe. Segundo o STJ, a questão não é só quem faz, mas o que é feito. A natureza da atividade. Os serviços típicos de cartório, aqueles que pagam ISSQN, têm a ver com dar publicidade, autenticidade, segurança para atos privados, negócios, essas coisas. Certo. E essas atividades do Detran seriam diferentes. Mesmo feitas no balcão do cartório? Seriam. O STJ classificou essas atividades, registrar veículo, licenciar, etc., como exercício do poder de polícia administrativa do Estado. É o Estado controlando e fiscalizando o trânsito. O Detran pode até delegar a execução para um particular, como um cartório, por credenciamento. Mas esse credenciamento não muda a natureza do serviço para fins de imposto. Segundo o STJ, não. O credenciamento é só uma forma de o particular ajudar o Estado numa tarefa pública. A essência continua sendo o poder de polícia, não um serviço notarial ou registral no sentido da lei do ISSQN. Falta aquela finalidade de dar segurança a atos privados. Entendi. Então o que manda é a natureza da atividade em si, poder de polícia, e não quem está executando. Uma distinção bem importante mesmo. Com certeza. E continuando na primeira turma ainda, em tributário, tem o RESP 2.018.676 de Minas. Isenção de IPI para taxista. A dúvida era, precisa já ser taxista antes de comprar o carro para ter a isenção? Boa pergunta. Muita gente deve ter essa dúvida ao começar na profissão. Qual foi a resposta? A resposta foi que não precisa já estar exercendo. O que importa é ter a autorização, a permissão ou a concessão do poder público para ser taxista já no momento da compra. Ah, que bom. E como eles chegaram nisso? A lei não era clara?
A Lei 8989. A lei fala em motoristas profissionais que exerçam, o que gerava dúvida, mas o STJ foi pela finalidade da norma. Disse que a isenção se interpreta literalmente, ok, mas não pode ignorar o objetivo da lei, que é incentivar a profissão, facilitar o acesso, é um objetivo extrafiscal. Então, exigir que o cara já estivesse rodando seria criar uma barreira que a lei não previu e que vai contra o objetivo dela. O que exerçam se refere mais ao uso do carro como táxi. Exatamente isso. A pessoa prova que tem a permissão, a licença para ser taxista, e isso basta para garantir que o carro vai ser usado para esse fim. A isenção vale tanto para quem já é taxista, quanto para quem está começando, desde que tenha autorização legal. Facilita a entrada no mercado. Muito bom. Agora, vamos para a segunda turma. Outro caso de IPI, o ARESP 2694218 de São Paulo. Situação chata. A pessoa compra o carro com isenção, seja taxista ou PCD, e dá perda total antes de 2 anos. Nossa, que azar. Pois é. Aí, para receber o seguro, tem que transferir o que sobrou, a sucata, para a seguradora. Nessa transferência, tem que pagar aquele IPI que não pagou na compra. A segunda turma diz que não precisa pagar o IPI nesse caso. A isenção é mantida. Mas a lei não diz que se vender antes de 2 anos para alguém que não tem isenção, perde o benefício. Transferir para a seguradora não é uma alienação. Formalmente, sim. Mas aí o STJ olhou de novo para a finalidade da regra. Por que existe esse prazo de 2 anos? Para evitar que a pessoa compre com isenção só para revender logo e lucrar, né? Para coibir fraude. Certo. E transferir a sucata para a seguradora depois de um acidente não tem nada a ver com essa malandragem. Nada a ver. Não foi uma venda voluntária para lucrar. A pessoa não provocou o acidente. O STJ disse que a lei não previu essa situação específica, a transferência do salvador, por sinistro, como motivo para perder a isenção. E no direito tributário, vale a legalidade estrita. Só se paga tributo se estiver escrito na lei. Como não tá, não paga. Perfeito. A lei punha o desvio de finalidade, não a vítima do acidente. Faz sentido. Ainda na segunda turma, teve um caso em segredo de justiça, mas sobre imposto de renda e herança. Envolvia cotas de fundo de investimento. Sim. A questão era, se as cotas são transferidas para os herdeiros pelo valor histórico, aquele que estava na declaração do falecido, incide IR nessa transferência. E a resposta? Incide ou não? A resposta foi, não incide IR nesse caso. Ok, vamos entender. IR incide sobre ganho de capital, né? Acréscimo patrimonial. Mas herança tem isenção. Como funciona essa regra para avaliar os bens herdados? Tem uma lei específica, a 9.532 de 97, artigo 23. Ela dá uma escolha para os herdeiros. Ou avalia os bens pelo valor de mercado na data da morte, ou pelo valor que estava na declaração do falecido, o valor histórico. Ah, tem essa opção. E a escolha afeta o IR na hora. Afeta. A mesma lei diz que o IR sobre o ganho de capital, a diferença entre o valor de mercado e o histórico, só é cobrado naquele momento da herança se a opção for avaliar o valor de mercado e ele for maior. Se a opção for transferir pelo valor histórico, como no caso que o STJ julgou, não tem ganho de capital para tributar naquele momento. Então o ganho de capital fica ali, esperando. Só vai ser tributado lá na frente se o herdeiro vender as cotas por um valor maior do que esse histórico pelo qual recebeu. Exatamente. A tributação é adiada, diferida. O STJ até afastou um argumento do Tribunal de Origem que queria aplicar uma regra de R na fonte para renda fixa, dizendo que não tinha nada a ver com fundo de investimento em herança a valor histórico. Citou até um precedente da primeira turma no mesmo sentido. Entendido. A opção pelo valor histórico na herança adia a mordida do leão sobre o ganho de capital. Agora, voltando para a área penal. Quinta turma, HRESP 2.967.267, de Santa Catarina, provas em violência doméstica. Prints de WhatsApp. Isso. A defesa alegou que usar os prints violava a cadeia de custódia da prova. E o STJ? Aceitou os prints. Aceitou? Diz que eram válidos e que não houve violação da cadeia de custódia do artigo 158A do CPP. Mas prova digital não tem toda aquela exigência de cuidado para garantir que não foi mexida? Como assim não violou a cadeia de custódia? Então, o STJ fez uma distinção importante sobre quem coletou a prova. Se a polícia ou perito oficial, aí sim tem que seguir todo o protocolo técnico da cadeia de custódia para garantir a integridade do dado original. Mas nesse caso, quem tirou os prints foi um particular, um parente da vítima. Ah, foi um particular. Isso muda tudo. Muda a análise. O STJ entendeu que quando a prova é coletada por um particular e depois é apresentada para a polícia e confirmada no processo, e não tem nenhum sinal óbvio de que foi adulterada, aquelas regras super formais da cadeia de custódia podem ser vistas com mais flexibilidade. O particular não tem as mesmas obrigações e ferramentas que o Estado, né? E o contexto de violência doméstica deve ter pesado também, imagino. A dificuldade de conseguir prova. Com certeza. O STJ lembrou que a palavra da vítima nesses crimes tem um peso especial, ainda mais se tiver apoio em outros elementos, como os prints. É valorizar a prova que é possível conseguir naquele ambiente, desde que pareça confiável. Os prints foram feitos com a ferramenta do próprio aplicativo, não pareciam adulterados. Uma decisão importante para esses casos. Agora, ainda na quinta turma, mas em execução penal. A reg no HC 1001-270, da Bahia. Remissão de pena pelo trabalho. O caso era de um preso que trabalhava, mas teve que parar porque ficou internado tratando um câncer. Situação delicada. E a pergunta era, esse tempo internado sem trabalhar conta para remissão? A tal remissão ficta? E a quinta turma diz que sim, que é possível a remissão ficta nesse caso de interrupção por doença grave que impede o trabalho. Mas a lei de execução penal só fala em remissão ficta para acidente de trabalho, né? Artigo 126, parágrafo 4º. Como a STJ passou por cima disso? Com interpretação, não passaram por cima, mas interpretaram a norma de forma extensiva, olhando a finalidade dela. Qual o objetivo de dar remissão ficta para quem sofre acidente de trabalho? É proteger o preso que não pode trabalhar por um motivo físico, fora da vontade dele. Certo. E essa mesma razão, essa mesma lógica, se aplica a quem tem uma doença grave que também impede de trabalhar.
O STJ até comparou com a situação da pandemia de Covid-19. Ah, lembro que teve decisão sobre remissão na pandemia, o tema 1120. Isso, o STJ admitiu remissão ficta para quem não pôde trabalhar ou estudar por causa das restrições da pandemia. E argumentaram que o caso da doença grave incapacitante, como o câncer, se encaixa ainda mais nessa lógica, por causa dos princípios da dignidade humana, isonomia e individualização da pena. Uma interpretação bem humanizada, né? Que olha para o objetivo da regra e para a situação da pessoa. A impossibilidade de trabalhar por força maior, como doença, se equipara ao acidente para fim de remissão. Exatamente. E para fechar os julgados, vamos para a sexta turma. ARG no ARESP 2.733.963 de Pernambuco. Tribunal do Júri. O réu foi absolvido pelos jurados. Ok. Só que o Ministério Público apelou, disse que a decisão era manifestamente contrária à prova dos autos e pediu novo júri. A defesa rebateu, dizendo que a absolvição podia ter sido por clemência ou porque os jurados aceitaram a tese de que não foi ele o autor do crime. E aí? Anula ou não anula o júri? Essa é sempre uma questão complexa. O limite da soberania do júri. Teve o tema 1087 do STF sobre isso. Exato. O STF disse no tema 1087 que cabe sim apelar por decisão contrária à prova, mesmo com o quesito genérico de absolvição. Mas o próprio STF ressalvou. Se a absolvição foi por clemência dos jurados, aí não pode anular por esse motivo, mesmo que pareça contra a prova. Certo. Clemência estaria protegida. Mas no caso, a defesa falou em negativa de autoria. Isso não é clemência pura? Como o STJ aplicou a regra? Aí o STJ deu uma refinada. Disse que essa proteção à decisão dos jurados não vale só para clemência pura. Vale também quando a absolvição acolhe uma tese da defesa, como negativa de autoria, desde que essa tese tenha alguma conexão, algum apoio, mesmo que pequeno, no que foi discutido e provado no julgamento. Ah, então se a negativa de autoria não foi uma coisa totalmente maluca, fora da realidade do processo, mas algo que tinha alguma base nos debates e provas, mesmo que frágil, a absolvição tem que ser mantida. Isso. Se a absolvição por negativa de autoria não foi arbitrária, mas uma dúvida que os jurados tiveram com base no que viram e ouviram, a soberania do júri impede um novo julgamento. O STJ até mencionou o princípio do nebis in idem, para não julgar de novo pelo mesmo fato, se a absolvição teve essa plausibilidade mínima. Entendi. É um equilíbrio delicado para respeitar o júri e sem permitir decisões totalmente absurdas. E antes da gente fechar, tem as novas afetações de repetitivos, né? Para criar teses que valem para todo mundo. Sim, rapidinho, duas novas. O tema 389, na terceira sessão, penal. Vai dizer se para fixar a indenização mínima na sentença penal, basta o MP pedir o valor ou precisa ter prova específica sobre o dano durante o processo. Importante para a vítima. E o outro? O tema 390, primeira sessão, tributário. Esse mexe no bolso de muita empresa. Vai dizer se aquele limite de 20 salários mínimos ainda vale para a base de cálculo das contribuições para terceiros. Sistema S, INCRA, salário educação. Nossa, esse tema é quente. Bom saber que o STJ vai pacificar isso. Olha, passamos por tudo do informativo 869. Colaboração premiada, reifes, prints e WhatsApp, isenções de IPI, IR na herança, remissão, júri. Ufa! Foi uma viagem tanto pelos tribunais. E pensando em tudo isso, fica aquela reflexão sobre o caso da remissão ficta por doença. Se a impossibilidade de trabalhar por doença grave justifica, será que outras impossibilidades também fora do controle do preso poderiam justificar? Tipo, a falta de vaga para trabalhar ou estudar oferecida pelo próprio sistema? Será que os mesmos princípios de dignidade e isonomia poderiam abrir caminho para pensar nisso? Fica a questão, né? Excelente ponto para a gente pensar. Por hoje é isso, pessoal. Analisamos os destaques do informativo 869 do STJ. Esperamos que tenham curtido essa nossa conversa. Continuem acompanhando o CSA, de olho na jurisprudência, para mais análises. Até a próxima.